Olá pessoal, um cumprimento a cada uma das pessoas que estão aí a ver este vídeo, certo? Vamos iniciar aqui nossa sexta videoaula. Nós já fizemos diversas funcionalidades do sistema, já criamos telinha, criamos nosso banco de dados, criamos formulários, conexão com o banco de dados, fizemos inserção, alteração de dados, certo? Agora o que surge é uma nova demanda, né? O pessoal quando começa a aprender essa funcionalidade já começa a imaginar: pessoal, professor, e aquela lista que nós fazemos, que nós selecionamos a cidade? Porque aqui nesse campo nós temos que digitar a cidade, aqui temos que digitar o bairro, certo? Mas como é que fazemos, professor, para em vez de digitar aqui, já buscar uma lista pré-definida, certo? Lembrando, pessoal, se já está pré-definido, em algum lugar está armazenado, ok? Então, partindo desse princípio de algum lugar que está armazenado, nós temos que criar um armazém, ou seja, um banco onde vai estar armazenado esses dados, banco de dados, ou seja, tem que estar lá no banco de dados, certo? Para esse exemplo aqui de cidade, para fazer que ele venha ali ser listado, nós vamos chegar lá no banco de dados, vamos criar uma tabela cidade, certo? Nessa tabela cidade, vamos colocar lá o nome das cidades, para que ele venha buscar e apareça aqui na lista, certo? Vamos logo criar a tabela banco de dados lá, depois voltamos para colocar a lista aqui, certo? Para listar, ok? Vamos aqui no nosso banco de dados, ok, certinho. Clicamos aqui, ó, no nome tabelas, botão direito, nova tabela. Nessa nova tabela, você vai colocar aqui o nome da tabela, certo? Tabela, underline cidade, TB representa a tabela, certo? DB significa database, que é base de dados, certo? E você pode utilizar essa sigla para separar os tipos de objetos do banco de dados. Em TB cidade, você vem em fields, que são os campos. Aqui em column name você digita ID, primary key, cidade, certo? Uma forma que eu tenho que fazer, tipo integer, que vai ser o código da cidade. No outro campo você bota nome da cidade, que vai ser o tipo Vachar, que é o tipo texto. Vou colocar aqui no máximo 90 caracteres, a cidade com no máximo 90 caracteres. Em primary key aqui, você clica aqui, ó, ela vai ser, ó, chave primária. Chave primária ele já coloca aqui, ó. Seleciona a chave primária e bota, ó, não permitir nulo na chave primária, certo? Feito isso, você colocou aqui os campos que você deseja, certo? Então é só você vir aqui depois, ó, em compilar. Nós estamos utilizando o SQL Manager Lite for MySQL, um gerenciador de SQL Lite simples, certo? Para o MySQL. Você pode utilizar vários outros gerenciadores do banco MySQL, certo? Então vamos lá. Listei aqui os campos, eu venho aqui, ó, em compilar. Quando eu clico em compilar, ele gera o SQL, certo? Que aqui é o DDL, Data Definition Language, linguagem de definição de dados, certo? Que você aprende aí na matéria de banco de dados. Ele gera aqui o DDL para você prontinho, ok? Para você executar esse DDL aqui, é só vir aqui, ó, em Execute, ok? Quando você executa, ele cria a tabela, certo? E a tabela vai estar aqui, ó, clica aqui, ó, Refresh Tables, ele está aqui, ó, TB cidade, ok? Dei um duplo clique aqui, ele vai abrir aqui ao lado direito as informações da tabela cidade, certo? Em dados aqui, vocês observem que não tem nenhum dado, no data to display. Então eu posso inserir aqui, como eu não tenho nada na camada de visão, vou inserir aqui a tabela, ó. ID 1, código 1, cidade, capital, Salvador, certo? Novo registro, 2, Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, mais um registro, Search Record, 3, cidade, Simões Filho, ok? Eu vindo aqui, ó, dando um refresh data aqui, ele vai atualizar, ó, 1, 2 e 3, Salvador, Lauro de Freitas e Simões Filho, certo? Então, pessoal, fazendo esse passo aqui, você já criou a tabela e de onde vai se buscar os dados para serem listados naquela combozinha. Ele vai listar essas 3 cidades, ok? Vamos lá voltar para NetBeans e ver aqui, venho. Esse campo cidade aqui é um campo que está sendo digitado agora, certo? Vamos colocar uma lista. Uma lista aqui, ele se chama caixa de combinação, certo? É um componente que combina um botão ao lado com um campo editável e uma lista suspensa. Ele combina 3 soluçõezinhas, certo? Para resolver a sua necessidade. Eu clico, arrasto ele para cá, ó.
aumenta o tamanho dele. Lembre-se, toda vez que você colocou um campo aqui na visão, coloque o nome que seja fácil de você deduzir. Ó, clique com o botão direito, alterar o nome da variável, ó. JComboBox, botar aqui, ó, lista cidades, certo? Ele vai listar as cidades, ok? Vem aqui, se eu quiser eu posso deletar esse campo aqui, ó, que tem aqui digitar texto, certo? Vou deletar ele lá. Ele vai dar alguns erros lá atrás no código, que não vai encontrar mais o campo, certo? Venho aqui, ó, salvo minha alteração, eu tirei o campo editável e coloquei na lista. Venho em código fonte, ele já começa, certo? A me acusar algumas coisas. Aqui, ó, ficou vermelhinho, ó, eu clico, ó, porque aqui, ó, ele, ó, tinha aquele comando lá nosso de inserir pessoa, estava usando esse componente, ó. Como ele não está mais, foi deletado lá, ele mostra cannot find symbol, ou seja, não está encontrando JTextField cidade, você deletou, agora é outro nome, ó, é JComboBox lista cidade, certo? Aí aqui você vai utilizar outro método para buscar lá o dado dele, getItem, certo? Vai ser getItem, um desses daqui. Você bota getItem e diz qual é o item, ou getValue, pode ter getValue, getText. Aí tem um atributo, certo? Nós vamos ver já já, que retorne uma string, ok? Aqui, ó, getSelectItem, tá vendo? Ele vai retornar um objeto, ok? O getSelectItem, ou seja, retornar o item selecionado, ok? getSelectItem, dei um errinho porque ele vai dizer que é um tipo object, certo? Você tem que converter isso aqui, certo? Você tem que converter isso. Então, para converter, eu, ó, coloquei entre parênteses, ó, string, ok? O que é que ele faz? Ele pega isso aqui, que é JComboBox lista cidade ponto item selecionado, certo? O que retornar desse método aqui, que é o item selecionado na lista, e converte para string. Espero que vocês tenham entendido, certo? Retorna lá, que é um tipo object, pode ser um inteiro, pode ser qualquer tipo de dados. Como eu tenho certeza aqui que lá é uma string que vai estar lá, eu, ó, mando converter para string, mas eu tenho que ter certeza que é uma string, certo? Depois disso, pessoal, nós temos que fazer o que? Ah, professor, como é que eu faço para listar? Se você vier aqui, ó, em executar, ele não vai ter itens ainda, porque você tem que colocar o comando que ele tem que buscar lá do banco de dados, certo? Tem que colocar lá o comando bonitinho. Então, para ele tem que listar a cidade aqui quando o formulário for visualizado. Quando ele abrir o formulário, ele já tem que estar com a lista de cidade. Então, eu vou utilizar esse método, o método no momento em que ele cria o formulário, certo? Você vem aqui no código fonte, ó, tem um método aqui em cima, certo? Logo no início, tem um método aqui, ó, o método run, o método quando dá a carga do formulário, certo? O método quando dá a carga do formulário. O que é que ele faz aqui, ó? Formulário cliente, form, new form cliente. Pega o formulário cliente, faça ele ficar visível, sim, verdadeiro. Eu boto isso aqui, ó, form, vou chamar aqui, ó, form, ponto, lista cidade. Foi um método que eu criei aqui anteriormente. Aí, ó, form lista cidade. Aí você cria esse método lá no final. Método lá no finalzinho, certo? Esse método lista cidade. O que acontece? No método lista cidade, você vai chamar aqui, ó, o método aqui, ó, get lista cidade, certo? Primeira coisa, ele vai chamar this, que é a mesma classe, que é esse método aqui, ó, get lista cidade. O que é que ele faz aqui, ó? Você vem lista cidade, certo? Ele faz uma conexão aqui, ó, com o banco de dados MySQL, da mesma forma vai buscar no banco ou na tabela. Ele chama o objeto ponto conectar, certo? E ele pega e chama lá, ó, você cria um método lá na classe MySQL, consultar cidades, certo? Chega lá, ó, cria um método consultar cidades. No final da classe você cria esse método, ó, consultar cidades. Ele vai lá no banco com SQL, ó,
select asterisco from tb cidade, ou seja, me retorne todas as cidades que tiverem na tabela. Mesmo processo lá dos outros, ó, prepare statement, certo? STM vai ser igual a conexão, que é o objeto lá, prepare statement SQL. A única diferença aqui é que em vez de dar um execute puro, não é um execute de insert, update, é um execute query, ou seja, execute uma consulta, certo? Por que a diferença? Quando se chama o método execute query, ele vai lhe retornar um result set, é um resultado da consulta, entendeu? Ele vai retornar para você como se fosse uma lista lá que representa aquela tabela do banco de dados, certo? Então se chama lá stmt.executeQuery, ele retorna para você um result set, certo? E esse result set que ele retorna, você já está retornando direto aqui, ó, para o método, ó, return stm.executeQuery. Se ocorrer tudo bem, ele faz isso aqui, retorna na tabela. Se ocorrer algum erro, certo? Ele vai dar a mensagem aqui, ó, erro na tentativa de consulta, ok? Erro na tentativa de consulta e vai retornar nulo, porque deu erro, ele não vai retornar nada, ele retorna simplesmente nulo, né, vazio. Então ele retorna para quem chamou o método um result set que está aqui, ó. Se você vir aqui, ó, execute query, ó, esse método você manda para ele, ele executa lá e ele retorna, ó, um result set, ok? Então ele retorna lá para quem chamou, com o formulário cliente, um result set, ó, que é armazenado nessa variável local aqui, ó, do getList, ó, result set.resultado, ó. Ele pega esse resultado aqui, certo? E o que é que eu faço? Quando você retorna no banco de dados result set, quando você fecha o banco de dados, você não tem mais acesso a ele, entendeu? Então eu vou manipular esse result set, vou pegar esse result set e vou pegar o que está dentro dele e jogar no meu componente lá na camada de divisão. Mas eu não consigo fazer isso porque eu tenho que fechar o banco de dados. Eu abri, faço a consulta e fecho depois. Então, para eu pegar esses dados e colocar temporariamente em algum local, eu criei essa variável aqui chamada list, certo? Que é em inglês. É uma lista de cidade. Ó, a lista de cidade aqui, ó. Eu venho, ó, criei uma classe, que é essa classe aqui, ó, objeto conversão, certo? Que é uma classe de conversão, que a única coisa que ela faz é receber um objeto de um tipo e converter para outro tipo, certo? Ele vai receber um objeto do tipo result set e vai converter para uma lista, certo? Porque quando eu fechar o banco, desconectar aqui, ó, nessa linha, ó, o objeto result set vai ficar, vamos dizer assim, inutilizado. Então eu tenho que converter e armazenar em outro objeto que consiga utilizar depois que feche o banco de dados, certo? Então vem aqui, ó, chamo aqui, ó, objeto conversão, que é da classe conversão, e chamo o método aqui, ó, retornar lista cidade. Eu mando retornar o lista cidade e mando para ele, ó, o result set, certo? Olha como o método está implementado lá. Eu chamei o método, ele recebe aqui, ó, um result set e retorna uma list, certo? Ele é público, assim como a classe é pública. Ele vai retornar uma list e vai receber um parâmetro resultado pesquisa, que é do tipo result set. Aí o que é que eu faço, pessoal? Eu crio uma lista que vai armazenar um string, certo? Aqui é um método para inicializar, certo? O objeto. Aqui a lista cidade. Se o parâmetro que foi mandado para retornar a lista cidade for diferente de nulo, ou seja, tiver conteúdo nele, então eu vou dar um while, aquele comando whilezinho que nós damos para um loop, certo? Eu vou pegar esse resultado pesquisa aqui, ó, ponto next, ou seja, eu vou pegar ele e o primeiro registro lá que está lá no banco de dados. Na hora que eu for o primeiro registro do banco de dados, eu vou adicionar na lista, ó, lista cidade, ponto adicione, resultado pesquisa, ponto getStream, nome da cidade. Aí ele vai, ó, adicionou o nome da cidade na lista. Pegou do result set, adicionou na lista. Aí ele vem e vai de novo, ó, while resultado pesquisa, ponto next. Ele vai para o próximo registro. Tem registro? Tem. Então, adicione na lista esse registro, nome da cidade. Aí ele vem de novo, ponto next. Se tiver o registro, ele vai lá e adiciona o nome da cidade. Quando ele chegar no final, que for para a última linha que não tem, ele vai dizer result set pesquisa, ponto next, false. Se for false, ele sai do while e vem para cá, ó, returne a lista cidade para quem chamou o método, certo? Se ocorrer tudo bem, ele retorna a lista cidade. Se ocorrer algum erro, alguma exceção, ele vai retornar essa mensagem de erro, ó, erro na conversão do result set para a lista, certo? E vai retornar nulo, ok?
Dando tudo certo, pessoal, ele vai retornar lista cidade, para quem chamou o método retornar lista cidade, que foi a classe formulário cliente, chamou. Ele retorna lá, ó, o lista cidade, que é um objeto do tipo list, certo? E depois que eu converti o objeto result7 para lista, eu fecho meu banco de dados. Eu venho aqui e fecho. Esse objeto aqui, resultado, que é result7, está inutilizado, eu não consigo usar ele mais em lugar nenhum, porque ele só funciona enquanto a conexão está aberta com o banco de dados, certo? Então por isso que eu preciso converter para um tipo diferente, o tipo list, que ele aceita que eu use por muito tempo, ok? Depois que eu desconectei o banco de dados aqui, ó, ele retorna a lista cidade para quem chamou, certo? Ele retorna lá a lista e ó, o método que chamou está aqui em cima, certo? Ele que chamou o método get lista cidade, ó, ele que chamou, então retorna para ele o resultado. Aí ele vem, se o resultado for diferente de nulo, ou seja, se a lista retornar pelo menos um nome de cidade, ele vai para o for. Olha como é diferente. Se lembra na aula lá o que é for e o que é while? O while é quando você não sabe quantos registros tem. Você tem que ficar testando. Tem próximo, tem próximo, tem próximo, tem próximo. Quando eu sei quantos registros tem, porque a variável, o objeto, resultado pesquisa, ele já tem a quantidade de itens certo. Então o que é que eu faço aqui? Ó, vem um for. Int i começa igual a 0. Enquanto i for menor que o resultado pesquisa ponto size, que é o tamanho da lista, que ele já sabe qual é o tamanho aqui, enquanto for menor que o resultado pesquisa ponto size, então i mais, certo? E eu venho e chamo lá, ó, jcombobox lista cidade, que é o objeto que está lá na camada de visão, ponto, adicione o item, resultado pesquisa, que é esse aqui, ó, que é a lista, ponto get, retorne para ele o i, que é a posição, porque a lista vai estar lá em posição, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então vai estar seguido. E nós vamos utilizar a variável i para ficar percorrendo, ó, i retorna o primeiro objeto, i mais retorna o segundo, i mais retorna o terceiro, i mais o quarto, e assim sucessivamente, certo? Se ocorrer tudo bem, ele vai alimentar lá o componente com as cidades. Se ocorrer alguma falha, ele vai dar mensagem, ó, erro para listar as cidades, certo? Então, dependendo da mensagem que der, você sabe mais ou menos onde está o erro. E você vem aqui para ver se houve algum erro de lógica, porque erro de sintaxe, certo? Ele apresenta logo quando fica vermelhinho aqui para você corrigir, certo? Estamos dando uma grande revisão aí para o pessoal, beleza? Então pronto, chamou o método listicidade lá, aqui no método inicializar, ok? E ele vai listar. Vamos lá testar? Vamos clicar aqui com o botão direito na nossa classe formulário cliente e vamos mandar executar o arquivo. Quando eu mandar executar o arquivo, ele vai abrir aqui, ó, olha, alguma coisa ele já está fazendo, ó, já está se conectando lá no banco para buscar a cidade, ó, ok, conexão encerrada, não houve erro. Se eu clicar aqui na lista cidade, ó, item 1, 2, 3, 4, Salvador, Laura de Freitas, Simões Filho, olha, buscou lá no banco de dados as 3 cidades. Mas professor, tem esses 4 itens primeiros aqui, não, eu quero limpar, eu não quero que eles fiquem aqui não. Então o que é que tem que fazer? Antes de alimentar essas 3, você tem que dar um limp aqui, um clear, certo? Muitos são os termos em inglês, clear, close, remove all, certo? Então vamos aqui, ó, fechar aqui, vamos aqui no nosso método, ó, que cria a lista, tá vendo? Nós aqui estamos manipulando, ó, o jcombobox lista. Então antes de adicionar esses 3 itens aqui no for, nós temos que limpar. Então você vem aqui no início do método, ó, e coloca, ó, jcombobox lista cidade ponto remove all itens. O que é que está fazendo aqui? Mandando ele remover todos os itens. Aqui ele mostra em inglês, ó, removes all items from the item list. Remover todos os itens de uma lista, da lista item. A lista item que é o componente, né? Que é o componente lista item, certo? Remover todos os itens do lista item, certo? Então vamos lá. Então quando eu chamo aqui, ó, salvar aqui, jcombobox listicidade.remove all itens, vamos ver o que acontece, né? Vamos testar. Vamos clicar com o botão direito na nossa classe de novo, vamos executar o arquivo, ok? Se conectou ao banco e encerrou a conexão. Pronto. Observe que foi diferente aqui, ó. Antes de colocar os 3 itens
no componente, ele removeu os itens anteriores, que era o item 1, 2, 3, 4. Então lembre-se, pessoal, sempre tem uma alternativa para você fazer o que você quer. É somente você conhecer os recursos. Não para isso que serve o conhecimento que está sendo passado. Ok? Na prática é assim. Ah, professor, na prática é assim? Claro, é assim. Então você tem que trabalhar rápido e sob produção. Ok? Aí fala assim, ah, professor, quero fazer um formulário para cadastrar cidades, para não ter que cadastrar no banco. Você segue o mesmo processo. Cria lá o formezinho, coloca o botão gravar, o campo lá, nome da cidade, certo? Cria lá um itemzinho no menu lá para você abrir o formulário, para você ir cadastrando. E quando você for carregar esse formulário a próxima vez, ele já vai listar todas as cidades cadastradas. Ok? Tivemos uma videoaula aí bacana, pessoal, certo? Vamos fazer novas videoaulas, então pratiquem, certo? Já estamos bem à frente, bem pra frente mesmo nessa questão dos conceitos de programação. Só basta agora praticar, entendeu? Pensar, tirar dúvidas, fazer as perguntas, ok? Para nós vamos criar assim passo a passo cada coisa que você tem que ser feita. E assim a gente vamos esclarecendo algumas perguntas, algumas dúvidas, os conceitos de programação que tem que estar bem fixados. É aquela velha história, tem que ser que nem escovar dente. Tem que fazer sem pensar muito, sem se esforçar muito, ok? Vamos para nossas próximas videoaulas, espero que vocês estejam se esforçando, ok? Para fazer esses exercícios. Não se cansem, façam, errem, consertem, porque é só errando, praticando que a gente torna as coisas bem simples no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ok? Qualquer dúvida estamos aí para tirar, quero somente tirar dúvidas, certo? Postem algumas dúvidas nos vídeos se vocês quiserem, que aí eu vou responder, eu faço novos vídeos aulas para tirar dúvida, que pelo menos as dúvidas mais comuns de todas as pessoas nós conseguimos tirar. Um grande abraço, vamos lá para frente que quando você aprende, esse conhecimento adquirido ninguém tira de você. Um grande abraço a todos aí, muito obrigado.